Olá pessoal, vamos fazer a correção daquele primeiro formulário que foi passado para vocês em fevereiro, né? Então vamos ver aqui a primeira questão. A respeito de grandezas proporcionais, assinale a alternativa que for correta. Então vamos lá. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por eles são grandezas inversamente proporcionais. Então vamos ver aqui como é que a gente trabalharia a distância e a velocidade do carro. Isso aqui significa o seguinte: se eu tenho uma velocidade e eu aumento essa velocidade, provavelmente a distância também vai ser aumentada. Notem que as setinhas estão apontando para o mesmo lugar. Isso significa que elas são diretamente proporcionais. E aqui ela está dizendo que ela é inversamente proporcional. Então, essa opção está errada. Vamos ver a segunda aqui. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais. Também não. Então aqui eu tenho o número de mercadorias e o número de funcionários. É claro que se eu aumentar o número de funcionários, eu também vou aumentar a quantidade de mercadorias. Então, mais uma vez, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Continuando aqui. A base de um prisma e seu volume são grandezas diretamente proporcionais. Bom, se eu não conheço como é que se calcula o volume de um prisma, eu vou deixar essa para eliminação. Então eu vou passar para as demais, para ver se ela está correta ou não. Então aqui eu tenho o seguinte: vamos pular essa daí, vamos passar para a próxima. A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são inversamente proporcionais. Então vamos lá. Aqui eu tenho a distância e o valor a ser cobrado. Bom, como é que vai se trabalhar isso daí? Se eu aumento a distância, se eu aumento a distância a ser percorrida, significa que o valor a ser cobrado também vai aumentar. Então elas não são inversamente proporcionais, elas são diretamente proporcionais. E a última aqui, a velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos lá. Aqui eu tenho a velocidade e tempo. Então o que vai acontecer? Se eu aumento a velocidade do automóvel, ele vai chegar mais rápido ou mais lentamente ao seu destino. Ou seja, ele vai chegar mais rápido. Isso significa que o tempo da viagem vai diminuir. Então, nesse caso, eu tenho uma setinha apontando para cima e a outra apontando para baixo. Significa que elas são inversamente proporcionais. Bom, como eu tenho a única, todas as opções são falsas, ou seja, essa aqui é falsa, a segunda também é falsa, a terceira também é a quarta também é falsa e a quinta também é falsa. Lógico que só sobra uma, então mesmo que eu não saiba qual é a fórmula da base de um prisma, a fórmula da área em relação ao volume de um prisma, eu sei que ela é a opção correta. Continuando. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Então vamos lá, aqui eu tenho duas grandezas, velocidade
e tempo. Então, ele diz o seguinte: numa velocidade x, ele levaria 2 horas para chegar ao destino. E se ele tivesse uma velocidade de 30 km por hora, ele chegaria em 6 horas ao seu destino. Bom, então agora eu tenho que saber se elas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Bom, notem o seguinte, que o tempo aumentou, ou seja, de 2 para 6 houve um aumento no tempo. Agora, se eu aumentei o tempo, é sinal de que a velocidade do automóvel aumentou ou diminuiu. Isso significa que se ele demorou mais a chegar, é que ele foi mais lentamente, ou seja, a velocidade diminuiu. Bom, como eu tenho uma setinha apontando para cima e outra apontando para baixo, significa que elas são inversamente proporcionais. Então, vou multiplicar em paralelo. Então, 6 multiplica 30 e o x multiplica o 2, né? Ou o 2 multiplica o x. Então, vamos ver como é que fica. Então, 2x, né? 2 vezes x dá 2x, que é igual a 30, que multiplica 6. Então, eu tenho que 2x vai ser igual a 30 vezes 6, 180. 2 multiplica x, do outro lado vai dividir o 180. Então, x vai ser igual a 90 km por hora. Então, aqui eu vou ter como resposta 90 km por hora. Uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para seus funcionários. E, com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a sua produção para 240 mil produtos? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte. O número de produtos, né? E o tempo da jornada de trabalho. Então, vamos lá. Quando ele produz 160 mil, eu não vou botar os 3 zeros, porque eu quero 240 mil. Então, no final a gente corta, né? Então, para 160 mil peças, eu levo 6 horas de trabalho. Quando eu passar para 240 mil, em quantas horas eu vou fazer essas peças, né? Então, nesse caso, nesses produtos, vamos analisar as grandezas. Eu sei que de 160 para 240 houve um aumento. Se ele leva 6 horas para produzir 160 produtos, em 240 ele vai levar mais tempo ou menos tempo. Então ele vai usar menos tempo, ou mais tempo, né? Isso significa o seguinte, que se ele leva 6 horas para produzir 160, ele vai precisar de mais horas para produzir 240. Então, nesse caso, como as setinhas apontam para o mesmo lugar, significa que elas são inversamente proporcionais, ou são diretamente proporcionais. Então, elas vão se multiplicar cruzado. Então, x multiplica 160 e 6 vai multiplicar 240. Só que lembra o seguinte, ó, números na mesma coluna, eu posso simplificar. Isso significa que eu posso pegar esse 160, que ele termina com 0, e cortar esse 0. Então, eu vou cortar esse 0 com o 0,240. Então, ficou 16 e 24. Eu ainda podia simplificar mais, mas você vai ficar muito apertado aqui. Então, aqui eu vou ter 16x é igual a 24, que multiplica 6. Então, aqui, ó, x vai ser igual a 24 vezes 6,
né? 24 vezes 6 dividido por 16. Então agora ficou x que multiplica 24 vezes 6 dividido por 16. Eu posso simplificar tanto 24 como 16 por 4. Então 24 dividido por 4 dá 6. E 16 por 4 dá 4. Então aqui eu vou ter 6 vezes 6, 36, dividido por 4. Então x é igual a 9. Então ele vai levar 9 horas para produzir 240 mil peças. Próxima. Pedro tem uma piscina em sua casa que mede 6 metros de comprimento e comporta 30 mil litros de água. Seu irmão Antônio decide fazer a construção, também construir uma piscina com a mesma largura e profundidade, mas com 8 metros de comprimento. Quantos litros de água cabem na piscina de Antônio? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Então eu vou ter o comprimento e o volume, que vai ser em litros. Então, para 6 metros, eu tenho 30 mil. Para 8 metros, eu vou ter x. Agora basta saber se é direto ou inversamente proporcional. Então, ó, de 6 para 8 aumentou. Agora, se o comprimento de 6 leva a 30 mil, se aumentar o comprimento, vai levar mais água. Então, nesse caso, eu vou ter um aumento também. Então, são diretamente proporcionais. Vou multiplicar cruzado. Então, aqui eu tenho 6x vai ser igual a 8, que multiplica 30 mil. Vou passar o 6 para o outro lado dividindo. Então, 8 que multiplica 30 mil, dividido por 6. Bom, 30 mil dividido por 6, então vai ficar 8 que multiplica. 30 mil dividido por 6 dá 5 mil. Então eu tenho que x vai ser 5 mil vezes 8, que é 40 mil litros. Então aqui eu tenho como opção 40 mil litros. A última questão diz o seguinte: em uma lanchonete, seu Alcides prepara suco de morango todos os dias. Em 10 minutos e utilizando 4 liquidificadores, a lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo, de preparo, seu Euclides dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos com 8 liquidificadores funcionando? Então, aqui eu vou ter o seguinte: número de liquidificadores e o tempo. Então aqui, na verdade, eu vou ter o seguinte: ele tinha 4 liquidificadores e preparava tudo em 10 minutos. Como ele dobrou, passou para 8 liquidificadores, eu vou ter x tempo. Então agora eu vou fazer o seguinte: eu sei que de 8 para 4 houve um aumento. Agora, se 4 faz em 10 minutos, se eu aumentar esse número, vou fazer em menos tempo, menos que 10 minutos. Como uma setinha subiu e a outra desceu, eu tenho aqui grandezas inversamente proporcionais. Então, vai multiplicar paralelo. Isso significa o seguinte, que eu vou ter 8 vezes x, 8x, é igual a 4,
que multiplica 10. Bom, 8 multiplica x, do outro lado divide 4 vezes 10. Então, 4 vezes 10 dividido por 8. Então, x vai ser igual a 4 vezes 10, 40. 40 dividido por 8 dá 5. Então, x vai ser 5 minutos. Né? Então, você vem aqui e marca a opção 5 minutos. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e que, né, a gente possa continuar com nossos estudos. Grande abraço. Até a próxima.